Lucas 24, verso 1 ao 8, como texto base. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Amém. Irmãos, semana passada nós iniciamos um estudo sobre Cristo ressuscitou. E nós falamos mais numa perspectiva histórica e vimos, com base nos 2 livros históricos, tanto os evangelhos, considerado evangelho no estudo teológico, o evangelho de Lucas, versículo 1 ao 4, e no livro histórico de Atos, que é escrito pelo mesmo autor, que está dando continuidade à narrativa dos fatos ocorridos no primeiro século com um homem chamado Jesus, a respeito de tudo quanto ele falava, ele ensinava, ele vivia e ele pregava. E nós vimos que a ressurreição, historicamente, ela é completamente incontestável. Várias provas, várias evidências históricas da realidade do fato da ressurreição de Cristo, lá no primeiro século, o homem de Nazaré, filho de Maria, que se dizia Deus, que pregava, que ensinava e fazia grandes obras. Este homem, esse mesmo Cristo, ressurgiu e ressuscitou dentre os mortos. Isso é um fato histórico, isso não é conto, isso não é mitologia, mas é história. Histórias são constatações de fatos, não de mitos, certo? E hoje, irmãos, nós iremos dar continuidade a esse mesmo assunto sobre a ressurreição de Cristo, agora olhando para as evidências. Existem várias evidências, além dessa histórica, a favor da ressurreição de Cristo. Esse é o título do estudo de hoje. Evidências a favor da ressurreição de Cristo. Falamos semana passada numa perspectiva histórica, com base no Evangelho de Lucas e em Atos, que também foi escrito por Lucas. E hoje nós iremos ver mais especificamente algumas evidências que fundamentam, ou que comprovam, evidências a favor da ressurreição de Jesus Cristo. Ok? Então, o primeiro ponto, irmãos, que eu gostaria de tratar com os irmãos hoje, primeira evidência a favor da ressurreição de Jesus Cristo, é que ela é um acontecimento profetizado. A ressurreição de Cristo é um acontecimento, é um fato histórico em que antes do acontecimento ele foi pré-anunciado, profetizado nas Escrituras. Irmãos, a morte e ressurreição de Jesus Cristo não foram eventos imprevisíveis que o pegaram de surpresa. Cada um foi claramente profetizado como cumprimento necessário da vontade de Deus. Isso fica evidente nas palavras de Jesus em Lucas 24, versículo 25 e 26, as quais ele falou aos discípulos que duvidavam após sua ressurreição. Olha o que diz. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Essa é aquela passagem, né? Dos discípulos de Emaús, do caminho de Emaús. E faz: ó nécios, por que vocês são tão duros de coração para crer em tudo aquilo que os profetas já tinham dito já? Porventura não era necessário
não convinha que o Cristo padecesse e entrara na sua glória? A ressurreição do Messias, irmãos, foi claramente revelada nas profecias do Antigo Testamento, escritas centenas de anos antes da sua vinda. Por exemplo, Davi previu que Deus não abandonaria o Messias na sepultura, nem permitiria que seu corpo sofresse corrupção, conforme Salmo 16, versículo 8 a 11. É uma profecia a respeito da morte e da ressurreição de Cristo. Deus, o Pai, não permitiria que o corpo do Filho provasse a corrupção. Isto é, ressuscitaria ele dentre os mortos antes que seu corpo se decompusesse. A profecia de Isaías, o profeta Isaías, olhou para a frente e viu que Deus recompensaria grandemente o Messias, depois de ter sofrido pelos pecados do seu povo até a morte, conforme Isaías 53, 12. Vamos ver? Isaías 53, 12. Olha o que diz. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, a recompensa da obra da morte de Cristo. O próprio Cristo predisse sua morte e ressurreição muito antes da sua crucificação. Quando os judeus incrédulos pediram a ele um sinal ou uma prova da sua autoridade para purificar o templo, ele declarou, em João 2,19, Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstituirei. Ele está falando a respeito de quê? Seu corpo. Ele está apontando para um evento futuro em que ele morreria, ficaria 3 dias sepultado e depois ele iria reconstruir o templo, seu corpo. Quando os escribas e fariseus lhe pediram mais uma prova das suas reivindicações messiânicas, sua repreensão foi acompanhada pela promessa da futura ressurreição. Por exemplo, Mateus 12, 39 e 40, diz assim: ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Tudo isso são textos proféticos que apontavam a favor da morte e da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esse texto de Jonas, que ele cita lá o evento de Jonas, né? Aquilo era um tipo. Jonas ter passado 3 dias no ventre de um peixe, depois o peixe vomitou ele na areia do praia. Apontava para um evento histórico futuro, uma profecia futura em que o Filho de Deus seria morto, iria ao ventre da terra, a sepultura, 3 dias depois ele seria retomado, ressuscitado dentre os mortos. Irmãos, essas profecias mostram que os discípulos de Cristo não inventaram a ressurreição como uma tentativa desesperada de manter vivo o sonho messiânico. Eles não inventaram. Cristo declarou isso tão claramente e com tanta frequência que até mesmo os inimigos sabiam das suas profecias de que ele ressuscitaria novamente. A ressurreição de Cristo era um evento tão falado pelo próprio Cristo que até os inimigos dele sabiam que isso viria a acontecer. Por exemplo, Mateus 27, 62 e 63. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, isto é, o sábado judaico, preparação era a sexta, o dia da paixão, né, em que Cristo foi morto e sepultado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Até os inimigos de Cristo sabiam desse evento, dessas profecias, dessas predições
de que Cristo, depois de 3 dias da sua morte, ele ressuscitaria dentre os mortos. Tanto é que os fariseus, com medo, vai a Pilatos e vai dizer: olha, Senhor, aquele embusteiro lá, aquele enganador, lembramos que ele vivia dizendo que depois de 3 dias de sua morte ele iria ressuscitar. E aí é o momento que ele pede para que guarda seja colocado na porta do sepulcro para que guardasse. Para que, porventura, os discípulos não roubassem o corpo, não inventassem essa história de que ele teria ressuscitado e indignaria muitos. Mas a gente vai ver que não aconteceu isso. Não foi um roubo, foi de fato uma ressurreição em que Cristo ressurgiu dentre os mortos. Então, irmãos, a primeira evidência, ou uma das muitas evidências contundentes, bíblicas, histórica, da ressurreição de Cristo, de que Cristo ressuscitaria dentre os mortos, é que ele é um evento profetizado. Havia profecias inúmeras, tanto no Antigo, enquanto também na vida de Cristo, com os discípulos, no seu convívio normal. Havia predições, profecias, anúncios do que viria a acontecer com Cristo. Ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ser ressuscitado. Ele ressurgiria dentre os mortos. E no próximo estudo, no próximo domingo, se Deus quiser, a gente vai ver as implicações da ressurreição de Cristo. Ok? Os irmãos têm alguma coisa a falar? Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? A respeito desse primeiro ponto, um evento profetizado, um acontecimento profetizado, uma evidência que já tinha profecias, predições a respeito desse evento que viria a acontecer. Pois é. Não convinha, porventura, que o Cristo padecesse, depois seriam ressuscitados. Então podem ver que até os discípulos, os mais próximos, até duvidaram a primeiro momento. Até depois em que ele começa a aparecer para os discípulos. Então, irmãos, esse primeiro ponto fica muito claro com os textos que nós lemos, tanto de o tipo lá de Jonas, da sua morte, do seu 3 dias no ventre do peixe, depois foi trazido novamente à terra. As profecias de Isaías, tudo apontava para o fato histórico, futuro, predições. Enquanto Cristo também viveu depois da sua encarnação, ele falava disso constantemente, de que ele seria ressuscitado ao terceiro dia após a sua morte. Era algo tão conhecido e tão falado pelo próprio Cristo, que até os fariseus, os seus inimigos, sabiam da realidade desses ensinos, dessas profecias a respeito da ressurreição do Filho de Deus. Fale, irmão. Esse texto de Isaías 53, é uma das coisas muito sérias que as pessoas deveriam olhar para esse texto. O texto, versículo 11 e 12 de 53. Embora ele coloque no plural muitos, mas muitos é diferente de todos. Exato. Aí, como ele diz aqui, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Aí eu digo mais, 12. Por isso, eu lhe darei muitos novamente, não todos, muitos como a sua parte, como os poderosos repartirá ele o despojo. Aí ele diz, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo não levou, contudo, levou sobre si o pecado de muitos. Aí quer dizer, ao invés das pessoas olharem para João 3,16, porque Deus amou o mundo, deveria olhar para esses muitos, e não para todos. Exato. E, na verdade, não há uma contradição, com João 3,16. Apenas fica-se evidente e claro a morte de Cristo em favor de muitos, e não de todos individualmente, dentro do contexto de João 3,16, dentro do contexto do Evangelho de João. Quem é João? Quem é João, o apóstolo? Um judeu. Para quem ele escreve? Para judeus. O Evangelho de João é escrito para judeus, a fim de evidenciar, a partir da sua vida e suas obras, de que ele é o Messias prometido. Embora ele mesmo assim, ele fala, porque Deus amou o mundo para a criação perfeita.
fez, mas ele morreu por todo. Aí tira porque Deus amou o mundo, aí coloca todo. Quem é esse todo? Com isso. Não todo. O amor ao mundo é amor às nações, no caso. Porque os judeus tinham a concepção que a salvação era somente para os judeus. O Messias era somente dos judeus. Mas João vai dizer, não. Deus amou o mundo, isto é, brasileiros, americanos, africanos, chineses, japoneses, todos. Todos nesse sentido de todas as nações, indivíduos de todas as nações, não somente judeus. Então, quando a gente entende e interpreta João 3,16 dentro do contexto histórico, de quem escreveu, para quem escreveu e qual o propósito de ser escrito o Evangelho de João, a gente vai entender João 3,16. Porque Deus amou o mundo, isto é, brasileiros, japoneses, chineses, africanos, brasileiros, pessoas de toda raça, tribo e nações, conforme o próprio João escreve em Apocalipse. Certo? Fala, irmão. A questão do a concepção do princípio sobre a vitória do Cristo, ela não passava por uma ideia de morte, ressurreição. Então, se eles fossem, de algum modo, inventar isso, volta para a ressurreição, ele não seria dessa maneira. Um Cristo morto, para os judeus, era uma loucura. E ainda mais morto numa dentro. Ficou maldito, né? Se tornou uma maldição, era uma loucura. Então, se fosse para inventar algo, não seria dessa natureza, portanto, esta natureza. Tanto é que eles ainda ficam perturbados. Tipo, você é estrangeiro aqui, Você não sabe dos acontecimentos, né? a gente esperava que ele fosse o Messias que de fato viria, reinaria, governaria, mas está morto. Destruiria Roma, César, o Jesus político, né? O Jesus político. Essa é a ideia dos judeus, né? Do Messias vem como um Messias político, né? Que se assenta literalmente no trono de Davi ali, né? Fisicamente, destrona Roma, mas na verdade o trono de Davi está à destra do Deus Pai nos céus, como nós iremos estudar mais para frente. E a ideia do Messias, ela é uma ideia totalmente voltada para o Cristo sofredor pelo seu povo, de uma forma a ser o rei espiritual, o rei que governaria, até no momento que ele entra, por exemplo, qual a cidade? Em Jerusalém lá. Do Ramos. Jerusalém? Ele desce os ramos? Era num jumentinho? Isso. Que eles pegam os ramos. Osana nas alturas, né? Bendito que vem o nome do Senhor. A ideia era que ele viesse no cavalo. Um cavalo que diria assim, olha, eu vou tomar o meu assento como rei do e quando a pessoa olha para ele dentro da cidade, ele vem com o jumento. O jumento comunicava a ideia daquele que não iria para a guerra. O jumento ele não tinha capacidade de ir à luta. O jumento, quem montava o jumento era assim, eu estou de paz. Mas era uma paz que iria promover uma guerra, mas uma guerra totalmente estranha, aquelas pessoas que pensavam que o reinado ia ser político. Pois é, rapaz, pois é. Fizeram uma leitura muito errada, né? Do Messias. Oi, mano. Exato. Eles dizem, os fariseus, né, com Pilatos, né? E se roubarem, ele disser que ele ressuscitou, vai ser pior do que a primeira coisa que ele tentou fazer. E a providência do Senhor, né? Providência. Porque se eles tivessem deixado. Exato. Eles vão lá no túmulo, eles selam, né, um túmulo, né, na pedra, colocam lá guardas preparados. Né? Pois é, a gente vai ver. Então essa é a primeira evidência, irmãos, em favor da ressurreição de Cristo. É um evento profetizado, pré-anunciado do que viria a acontecer. Tanto é que até os fariseus, como a gente já falou, sabiam dessas profecias, desses anúncios por parte do próprio Cristo. Ok? Segundo ponto, ou segunda evidência a favor da ressurreição de Cristo, é o túmulo vazio. O túmulo vazio.
Sepulcro vazio. Com toda a atenção dada ao corpo de Jesus após sua morte, não só pelos seus discípulos, mas também pelos seus inimigos, um túmulo vazio e um cadáver não encontrado são fortes indícios de uma ressurreição. Desde o primeiro dia, tudo que era necessário para destruir o cristianismo era a apresentação do cadáver do homem Jesus. O cristianismo teria morrido ainda em sua infância. Para acabar com o cristianismo, foi apresentar o corpo de Cristo morto. Acabava, não tinha mais nada. Olha aqui o Cristo de vocês, morto, sepultado, em estado de putrefação, outros bichos comendo. Era só fazer isso. Mas o túmulo vazio é uma forte evidência de uma ressurreição. Não só desde o primeiro dia acompanhado pelos discípulos, bem como também pelos seus inimigos. O túmulo vazio aponta para a verdade do fato da ressurreição de Cristo. Agora, irmãos, por que o corpo de Jesus nunca foi apresentado? Apesar de que é um evento radicalmente negado pelos críticos, pelos céticos. Por que o corpo de Jesus nunca foi apresentado? E aí tem 3 teorias no meio cético em que eles desenvolveram. Os céticos inventaram 3 teorias em resposta a essa questão. Por que o corpo de Jesus nunca foi apresentado? Se ele não ressuscitou, permaneceu morto, então por que o seu corpo nunca foi apresentado? E aí os céticos apresentam 3 teorias para responder essa pergunta do fato de que o corpo de Jesus nunca foi apresentado. A primeira teoria que eles desenvolveram é a teoria do desmaio. Vocês já ouviram já? A teoria do desmaio. O que essa teoria ensina? Essa teoria diz que Jesus não morreu na cruz romana. Em vez disso, ele só perdeu a consciência e foi indevidamente diagnosticado. Mais tarde, quando colocado no túmulo frio, ele recuperou a consciência e escapou. Que teoria fantástica. Veja o que eles alegam. Que Jesus naquela cruz não tinha morrido. Ele apenas desmaiou. Depois de colocado no túmulo, ele retomou a consciência e escapou. Essa é a teoria do desmaio. Muito defendida no meio acadêmico pelos céticos. Quais argumentos contra essa teoria? Argumentos contra a teoria. Irmãos, os argumentos contra tal teoria são baseados na própria natureza da crucificação. Ele foi perfurado em seu lado com uma lança e declarado morto após um exame minucioso realizado por especialistas. A gente vê isso em João 19, 31 a 34. Quando José de Arimateia vai pedir o corpo a Pilatos, Pilatos fica admirado. Já morreu? Já. Vai lá e se certifica. Vai os soldados se certificar da morte de Cristo e ele volta e diz, olha, de fato está morto. Chega lá o soldado, perfura o seu lado com a lança, escorre água com sangue. Cristo está completamente morto. É retornada a Pilatos a notícia de que, de fato, o Nazareno estava morto e o corpo é entregue a José de Arimateia junto com Nicodemos e faz seu sepultamento. O corpo, né, um processo natural, eu acho, é uma coisa assim. Algumas pessoas espiritualizam, o sangue é não sei o quê, o corpo é usado não sei o quê, mas acho que é uma resposta simples. Eu acho que é processo natural do próprio corpo morto, né, que produz esse tipo de coisa, sabe? Não precisa estar espiritualizando esse tipo de coisa, não. Furou algum órgão, sangue, né, nos pulmões, com água, furou, pô, a água saiu. Então, um dos argumentos contra essa teoria é a própria natureza da crucificação. Ele foi declarado morto por um exame minucioso realizado por especialistas. Mesmo que ele tivesse de alguma forma sobrevivido, a crucificação e perfuração, ele dificilmente estaria em condições de mover a pesada pedra. Já pensou? A crucificação era um bárbaro, irmão, terrível. Tanto é que Jesus, no meio do caminho, nem sequer conseguiu levar a haste da sua cruz. Precisou de ajuda. Quanto mais depois de remover uma pedra pesada da boca de um túmulo. E é como? Ele dificilmente estaria em condições de mover a pedra pesada que bloqueava a entrada da tumba. Além disso,
parece altamente improvável, na melhor das hipóteses, que tal personagem como Cristo teria sido capaz de escapar para uma região desconhecida da Palestina e viver o resto da sua vida em anonimato. Impossível. Jesus era um personagem altamente famoso na sua época. Sua fama percorria os quatro cantos da terra, pelas grandes obras, prodígios e maravilhas que operava, os milagres. Então era impossível alguém como ele conseguir escapar da tumba, né? E viver em algum lugar na Palestina lá, oculto, sem ninguém ver ou percebê-lo mais, o resto da sua vida. E como? Então o argumento contra essa teoria do desmaio é esse. A própria barbárie de que é a crucificação romana. Quanto ele sofreu, da forma que ele morreu, totalmente desfigurado, foi transpassado com uma lança. Houve testemunhas oculares, sensoriais, de que de fato ele estava morto. Ele foi colocado numa tumba e uma pedra rolou na boca do túmulo, pesadíssima. E ninguém, um homem comum, provavelmente Jesus era um homem de uma estatura mediana, jamais conseguiria tirar uma pedra daquela, da boca de um túmulo sozinho, ainda mais nas condições que ele estava. Depois de ter sido açoitado, passado fome, sede, perdido muito sangue, traspassado com uma lança, ainda mais escapado sem ninguém perceber. E outra coisa, a guarda que estava lá na boca do túmulo. A guarda, o pessoal disse que a guarda romana era assim, cara, fugiu. Era altamente preparado. Assim, você lembra do carcereiro e Atos 16. Quando os prisioneiros fugiram, aquilo ali era a vida dele, era guardar aqueles homens. Ao passo que quando ele viu que os homens fugiram, o que ele foi fazer? Era uma pessoa tão grande que ele dizia assim, eu vou ter que morrer, não é para minha vida, eu sou um soldado. Eu preciso guardar, o meu chamado é guardar esse prisioneiro e ele fazer essa missão. Então, para ele, isso era muito desonroso. O que ele fazia? Era melhor morrer do que viver com aquela sentença de que ele não conseguiu cumprir com o papel dele. Exato. Então, era assim, Jesus ressuscitou, eu recebi suborno e vou ficar com a ideia de que eu sou o único que cumpri com a minha obrigação. Não, a teoria é incansável para aquele soldado. De fato, se Jesus ele fugisse, eles iam ficar marcados como incompetentes. E provavelmente seriam mortos, provavelmente. E o próprio Império Romano ele não admitiu essa ideia. Pois é. Então esse é o argumento contra essa teoria do desmaio, irmãos. Certo? Na própria natureza da crucificação. Na modo como Jesus morreu. Uma coisa interessante também, é difícil a gente ver assim, a questão, bem detalhada, a questão que, quando estavam os três na cruz, eles receberam uma ordem, pediram para quebrar a perna deles. Né? Aí quebraram assim, a perna do primeiro, do segundo, mas a perna de Jesus não quebraram. Pois é. Uma profecia, né? Poucos falam. Aí diz no versículo 36. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Pois é. Isso também é um detalhe que pouco se fala, né? Exatamente. Tirar eles, mas antes de tirar, quebraram as pernas. Exatamente. Então esse é o argumento contra a teoria do desmaio, certo? Uma segunda teoria que surgiu é que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e enterraram em um lugar desconhecido. Essa é a segunda teoria. Não, por que não apresenta-se o corpo de Cristo, então, se ele não ressuscitou? Não, é porque os discípulos roubaram o corpo de Jesus e enterraram ele em um lugar desconhecido. Completamente incabível. Essa teoria afirma que os discípulos roubaram o corpo e o enterraram em algum local desconhecido. O argumento contra essa teoria, irmãos, vem de duas fontes. A primeira é a reputação feroz da guarda romana, cujo caráter e eficiência são lendários. Não. Os soldados romanos ele era temido no mundo todo pela eficiência, pela velocidade.
pela tenacidade, pelo preparo de guerra que eles tinham. Então você acha que alguns discípulos medrosos iriam derrotar uma guarda preparada, armada? Pois é, rapaz, os caras eram de guerra, sanguinário, frios. Tinha seus couros, sua couraça, toda a sua armadura, tinha suas espadas, tinha seu escudo. Como é que discípulos, pescadores, iriam combater uma guarda completamente preparada, como os soldados romanos, que era temido no mundo todo? E a segunda argumento, né, é o relato do Novo Testamento sobre sobre o medo dos discípulos durante e após a morte de Cristo. Os evangelhos mostram o quê? Durante e após a morte de Cristo. Os discípulos completamente com medo, escondido, fugindo, se ocultando. De acordo com Mateus 27:64, as Escrituras nos dizem que imediatamente após a morte de Cristo, os principais sacerdotes e fariseus pediram a Pilatos para proteger o sepulcro com uma guarda treinada, a fim de impedir os discípulos de roubarem seu corpo e perpetuarem a lenda de que Cristo havia ressuscitado. Foi esse o pedido dos fariseus. Pilatos, coloca lá uma guarda preparada para guardar o túmulo, porque a gente já ouviu falar que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então coloca lá uma guarda lá no túmulo, preparada, fazendo guarda, guardando o túmulo, para que isso não venha a acontecer. Para que os seus discípulos roubem o corpo e depois digam que ele ressuscitou. É altamente improvável, irmãos, que um punhado de discípulos amedrontados pudessem dominar uma guarda romana inteira para roubar o corpo de Jesus. Em Marcos 14:27 e Mateus 26:56, deixa claro que os discípulos já haviam demonstrado sua falta de coragem, abandonando Cristo durante a crucificação. Os discípulos abandonaram Cristo com medo, amedrontado, sem coragem. Pedro, que era um dos líderes dentre eles, né? Sequer teve a coragem de confessá-lo quando uma criada o identificou como seguidor de Cristo. Você lembra? No momento que Pedro nega ele, a criada falou: tu é um deles, né? Eu já vi tu com ele. Não, sou eu não. Nem conheço esse homem. Então veja, Pedro estava com medo, amedrontado. Completamente incabível a ideia de que os discípulos se juntaram, foram lá no túmulo, derrotaram a guarda romana altamente preparada e roubaram o corpo dele. Completamente. Essa é a segunda teoria, né? Que os discípulos roubaram e enterraram ele em outro lugar desconhecido. A terceira e última teoria, vamos adiantar que é 11 horas. Meu Deus, tem tanta coisa aqui ainda. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. A terceira teoria que desenvolveram é o túmulo errado. Túmulo errado. Essa teoria simplesmente afirma que os discípulos foram ao túmulo errado. Isso também é muitíssimo improvável à luz do fato de que o túmulo pertencia a José de Arimateia, um membro do concílio judaico chamado Sinédrio. Ele e Nicodemos foram os homens que prepararam o corpo de Jesus e o sepultaram. Além disso, as Escrituras deixam claro que as mulheres que seguiram Jesus da Galileia também sabiam a localização exata do túmulo, conforme Mateus 27:61, Marcos 15:47, Lucas 23:55. Se os discípulos tivessem ido para a tumba errada, é certo que amigos e inimigos teriam corrigido o seu erro, levando-os à tumba correta, desembrulhando o corpo e mostrando o resto físico de Jesus. Se ele tivesse errado o túmulo, certamente as pessoas: não, rapaz, nem é que ele está, não, ele está naquela outra ali da frente, vamos lá. Ia lá, pegava o corpo, desembrulhava e mostrava o corpo de Jesus lá a eles. Então isso é completamente improvável. Então essas são as três teorias que surgem, que rodam no meio acadêmico pelos céticos. A teoria do desmaio, que Jesus não morreu, apenas desmaiou. A teoria de que os discípulos roubaram o seu corpo e enterraram em outro lugar. E a teoria de que os discípulos erraram o túmulo. Certo? Essa é a segunda evidência. O túmulo está vazio. Por quê?
Não porque ele desmaiou e fugiu, não porque os discípulos roubaram o seu corpo e sepultaram do lugar, não porque os discípulos erraram o túmulo dele, mas porque ele ressurgiu dentre os mortos, conforme o relato bíblico e a história comprova isso muito claramente. Os anjos, quando aparecem lá, quando Maria vai às mulheres, né? Ah, por que vocês procuram aquele que vive dentre os mortos? Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Eu gosto de dizer que os anjos, quando apareceram, removeram a pedra com uma voadora, né? Está lá a guarda. Imagina as guardas romanas lá, os caras tudo com a espada, escudo, a couraça, todo armado. Daqui a pouco parece um anjo como um raio, com uma voadora na pedra, tudo lá. Eles ficam todos amedrontados assim, sabe? Com o aspecto dos anjos. Então vamos lá. Primeira evidência. Que é um acontecimento profetizado. Segunda evidência, o túmulo vazio. E a terceira evidência, a favor da ressurreição de Cristo, qual é, irmãos? A transformação dos discípulos. Veja que transformação radical do antes e durante a morte e ressurreição de Cristo para depois na vida dos discípulos. Irmãos, um dos maiores problemas para aqueles que negam a ressurreição de Cristo é a transformação óbvia ocorrida com os discípulos. Se a ressurreição não fosse uma realidade histórica, ou pior, se fosse uma fraude, então a transformação aparentemente milagrosa que ocorreu no caráter e nos atos dos apóstolos e das outras testemunhas oculares é simplesmente inexplicável. Antes da ressurreição, os discípulos eram tímidos, temerosos e motivados pela autopreservação. Ninguém queria contato com Cristo humilhado e morto, associação com Ele. Durante a prisão de Jesus, eles o abandonaram. Durante o julgamento, eles o negaram. E por 3 dias após sua morte, eles se esconderam cheios de incredulidades. E foram engolidos pelo desespero. Essa é a realidade da vida dos discípulos. Foram as mulheres, que primeiro acreditaram e proclamaram a ressurreição, enquanto os homens foram silenciados pela dúvida. Caras assim temerosos, duvidosos, será que de fato é ele? Os 2 discípulos do caminho de Emaús, depois Tomé, depois Pedro fica meio assim, João também fica meio confuso. Entretanto, após a ressurreição, esses mesmos homens foram transformados em defensores valentes e indomáveis da fé. A partir do livro de Atos, vemos que eles ficaram contra o mundo e viraram o mundo de cabeça para baixo com a mensagem do Evangelho e da ressurreição de Jesus Cristo. Olha o livro de Atos para você ver a transformação deles. Quando em Atos 4,18, as instituições religiosas e políticas mais poderosas entre os judeus e os gentios ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem o nome de Jesus, eles desafiaram sua autoridade com um compromisso inabalável com a pessoa e a mensagem de Cristo. Isso é evidente na declaração de Pedro e João ao Sinédrio em Atos 4, 19 e 20. O que é que eles disseram lá? Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos, não. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se esse é justo diante de Deus. Ouvi-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eles foram ameaçados e disseram: não, olha, nada disso. Julguem vocês se é mais importante obedecer a Deus ou aos homens. Nós não podemos deixar de anunciar aquilo que nós vimos e ouvimos. Não. Então veja a mudança radical daqueles discípulos temerosos, tímidos, vergonhosos, amedrontados, para agora, depois do fato que Jesus já apareceu para eles, encheu eles do Espírito Santo. Eles estavam desbravando o mundo contemporâneo da sua época, combatendo e batendo de frente com as autoridades que diziam: não pregue em nome de Jesus. Ele falou: o quê? Nós vamos pregar, rapaz, ainda que isso nos custa a vida. Olha que mudança radical, transformação radical na vida deles. Vai falar, Valente?
Pois é. Paulo fala isso em Atos 20, né? Nada tenho minha vida por preciosa. Embora fossem ameaçados, espancados, aprisionados e martirizados, os discípulos de Cristo recuavam-se a negar, a deixar de proclamar o que tinha visto e ouvido. Esses homens e mulheres, encorajados pela verdade da ressurreição de Jesus, espalharam o evangelho por todo o mundo conhecido em uma única geração. Tem que ler Colossenses 1, vai dizer lá que o evangelho chegou a todo mundo naquela época. Todo mundo ouviu o evangelho. Imagina que coisa. Eles não tinham qualquer poder político, religioso ou econômico. E eles não tinham credenciais acadêmicas. Mas ainda assim, eles mudaram o mundo em um nível que nenhuma máquina política ou militar jamais igualou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, como isso poderia ser explicado? A transformação de discípulos. Radical. Uma transformação radical do caráter, da personalidade, da fé dos discípulos. Como o sucesso da sua missão poderia ser compreendido? Como diz um teólogo, algo tremendo deve ter acontecido para explicar uma transformação moral tão radical e surpreendente como essa. Nada menos do que o fato da ressurreição, de terem visto o Senhor ressuscitado, explicará isso. Essa é a única explicação mais plausível. É deles terem visto Cristo ressuscitado. E isto mudou completamente as suas vidas. Completamente. Se eles eram medrosos, temerosos, tímidos, vergonhosos e não queria nenhuma associação com Jesus crucificado, morto e humilhado naquela cruz, depois que eles viram Cristo ressuscitado, suas vidas foram completamente transformadas, mudadas, ao ponto de muitos deles terem sido chicoteado, preso, humilhado, espancado, até mesmo ido até a morte, mas não negaram mais o fato da ressurreição. Nós não podemos deixar de anunciar aquilo que vimos e ouvimos, disse os apóstolos. Veja que transformação radical. Isso é uma evidência da ressurreição de Cristo. Uma evidência em favor da ressurreição de Jesus. Ok? Esse é o terceiro ponto, né? Vamos lá. Tem esse ponto aqui, que eu acho esse ponto aqui maravilhoso. A favor da ressurreição de Jesus Cristo. Quarto ponto. A conversão dos inimigos. Inimigos de Jesus Cristo foram convertidos ao Evangelho. Que coisa grandiosa, veja só. Que coisa grandiosa. A conversão dos inimigos de Cristo. Muitos inimigos de Cristo se converteram. Isso é uma forte evidência a favor da ressurreição de Cristo. A transformação radical dos seguidores de Jesus Cristo após a ressurreição não é o único problema para aqueles que não acreditam na ressurreição. O que dizer da conversão dos seus inimigos? Por exemplo, Tiago e Judas. Quem são? Os meio-irmãos de Jesus. Nem eles acreditavam que Jesus era quem dizia ser o Messias, Deus. João 7, 3 e 4 e 5 diz assim: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Agora, versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Mesmo. Agora veja a introdução da carta de Tiago e a carta de Judas. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu com o irmão de Jesus? Que agora ele está declarando na sua carta dizer, servo de Jesus Cristo. Ele nem se diz que era irmão de Jesus, disse que ele fosse servo dele. O que aconteceu para uma transformação tão radical na vida de Tiago? Só pode ser sido o Cristo ressurreto.
ressuscitado. Em Judas, no capítulo 1, versículo 1, também na introdução da sua carta, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. O Judas também se colocando como servo de Jesus Cristo. O que aconteceu com Judas? Em que ele antes não cria, e agora ele na sua carta vai ser servo de Jesus Cristo. Tiago se tornou um grande líder da igreja de Jerusalém. O irmão de Jesus. Foi pastor da igreja de Jerusalém, foi um grande líder, um grande influente na igreja de Jerusalém. O que aconteceu com Tiago e com Judas, seus irmãos? Eram inimigos dele, vamos dizer assim. Não acreditavam quem Jesus dizia ser. Nem sequer eles criam em Jesus, no seu irmão. E agora, em suas cartas, ele vai dizer, sou servo de Jesus. Nem se coloca como irmão, se coloca como servo. Exato. Então veja que forte evidência a favor da ressurreição de Cristo. O que aconteceu com essas pessoas que não criam em Jesus? Irmão deles de sangue, filho de José e Maria. Não criam nele de forma nenhuma. Quem dizia ele ser? Mas depois da ressurreição de Cristo, ele agora está dizendo que sou servo dele. Que mudança, que transformação. E agora o clássico, né? O que dizer de Paulo? Inimigo ferrenho de Cristo e do Evangelho. Veja o que diz Atos 8, de 1 ao 3. E Saulo consentia na sua morte, na morte de Estevão, né? Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Atos 9, 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, o caminho é o evangelho, cristianismo, assim homens como mulheres, o levassem preso para Jerusalém. Um grande perseguidor. Assolava a igreja, prendia, matava, batia, espancava, humilhava, corria atrás para acabar com aquilo que ele chamava de caminho, de seita. Agora veja Atos 9, 18 em diante. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? A pessoa ficava admirada: não é isso aí, né? Que estava perseguindo a igreja de Jerusalém. E ele veio para cá, para Damasco, exatamente com esse fim, com esse propósito: perseguir os cristãos, acabar com o caminho. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Irmãos, o que dizer desse inimigo feroz de Cristo, do Evangelho e da sua igreja? E foi o que aconteceu com esse homem aqui. Para tamanha transformação. De perseguidor, como diz outro texto, né? Para perseguido agora. E segundo a tradição, morreu por esta causa. Por pregar Cristo e este crucificado e ressurreto dentre os mortos. O que aconteceu com esse homem? Então existe uma única resposta. Ele viu Cristo ressuscitado. Cristo lhe apareceu. E a sua vida foi completamente transformada. Ele foi convertido. Ele foi completamente mudado. Esse é o quarto ponto, e vamos para o último aqui rapidinho, só vou dizer o ponto. Da evidência a favor da ressurreição de Cristo. As multidões ao longo da história. As multidões ao longo da história. Estima-se, segundo alguns estudiosos,
que cerca de 50 milhões de cristãos já foram martirizados, mortos pela fé em Jesus. E o número de cristãos só vai aumentando em todo o mundo. Multidões e multidões vão crendo em Jesus Cristo. Nesta mensagem que é loucura. Loucura, simplesmente loucura para aqueles que não entendem, né? Para os judeus era loucura, para os judeus era escândalo, para os gregos era loucura. Toda a mitologia grega era um deus extremamente exuberante, né? Vitorioso, e a vitória deles era derrotando seus inimigos de uma forma cinematográfica. Mas o Deus dos cristãos é um Deus que venceu os inimigos morrendo numa cruz, humilhado, desonrado, cuspido no rosto, morto. E agora este mesmo está dizendo que ressuscitou o terceiro dia? Que mensagem louca é essa? Mas essa mesma mensagem louca para o mundo que não compreende é que tem, olha, trazido milhares e milhares de milhões de pessoas da morte para a vida. Mais e mais a igreja de Cristo vai aumentando, o reino de Deus vai se expandindo em todo o mundo. E pessoas mais como nós cremos na loucura da pregação. Veja que coisa. O que é isso? Senão, pela fé, crer que Jesus é quem disse ser, o Filho de Deus, e por meio da sua morte expiou todos os nossos pecados. E através da sua ressurreição, ressuscitou para a nossa justificação. Como nós iremos ver no próximo estudo. Multidões e multidões ao longo da história da humanidade, que vem a Cristo e que crê na loucura da pregação. A mensagem, irmãos, eu gosto de ouvir com Osho, ele diz que existem milhares e milhares de religiões no mundo, mas eles podem se resumir em duas apenas: religiões de obra e religião de graça. Todas as outras você coloca na religião de obras, porque sempre exige algo dos seus fiéis para conquistar o favor da divindade que está sendo adorada. O Evangelho é a religião de graça, diz assim: você não pode fazer nada. Então, creia no crucificado e ressurreto, na sua obra, na sua pessoa. Como a pessoa pode crer nisso, no morto, que ressuscitou o terceiro dia? Senão por uma obra extraordinária do Espírito atuando eficazmente no coração de pessoas mortas, como nós estávamos nos nossos delitos e pecados, e trazendo da morte para a vida, das trevas para a luz. Isso é o Evangelho. Isso é o poder do Evangelho, como diz Romanos na carta a Romanos. Paulo na carta aos Romanos, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de toda a coisa. Amém? Então, resumindo, primeira evidência qual é? Um acontecimento profético, foi algo predito na ressurreição de Cristo. Segunda evidência, o túmulo vazio. Ninguém até hoje apresentou os restos de Cristo. E aí surgiu três teorias, né? A teoria do desmaio, a teoria de que os discípulos roubaram o seu corpo e sepultaram em outro lugar, e a teoria do sepulcro errado, túmulo errado. Terceiro evidência, a transformação dos discípulos durante e um pouco após a ressurreição de Cristo. Quando ele aparece, os discípulos são completamente transformados, de tímidos, medrosos, e agora morrem por esta verdade, por este fato. São evidências que comprovam a favor da ressurreição de Cristo. O quarto, a conversão dos inimigos, até inimigos de Cristo que perseguia, agora está defendendo a fé. Vê que coisa. Só pode ser o quê? O fato de eles terem visto Cristo ressurreto. Não tem outra explicação. E por último, há multidões de convertidos ao longo da história. E nós podemos colocar mais aqui, eu resumi o estudo, porque senão dá muita coisa. Uma outra evidência é que ninguém morre por uma mentira. E veja a quantidade de mortos ao longo da história. Por isto,
Por crer que Jesus é o Filho de Deus, o Deus encarnado, por ter morrido pelos nossos pecados no lugar de pecadores e ter ressuscitado ao terceiro dia para a nossa justificação. Pessoas morrem por isso, mas não negam esses fatos. Ninguém morreria por uma mentira, irmão. Se os discípulos soubessem que era uma fraude aqui e dali, certamente eles negariam rapidamente para não perder suas cabeças, para não ser chicoteado, preso, humilhado, morto. Ninguém em sã consciência vai até a morte por uma mentira, ou vai? Ninguém vai. Se eu souber que é algo uma mentira, eu tenho consciência disso, eu nego na mesma hora para não ser levar nem um beliscão. Você vai morrer por isso. Não é? A gente tendo consciência de que é uma mentira, alguma coisa assim, circunstanciais. A gente sabe que é mentira, e por essa mentira a gente corre o risco de ser preso, açoitado, morto. Aí dizia, não, rapaz, é mentira isso aí, rapaz. Eu sei que isso aí não é um fato verdadeiro, não, é uma mentira. Eu nego, eu renuncio. Mas os discípulos não, eles morreram por isso. Ninguém morreria por uma mentira, sabendo que era uma mentira, uma fraude. Só existe uma aplicação, que a ressurreição é uma verdade, é um fato histórico. E que tanto os discípulos, tanto os apóstolos, como milhares de crentes em Cristo morreram ao longo da história, firmado nesta verdade, não renunciando, não negando essa verdade. Ok? Você tem alguma pergunta? Fale, meu irmão. O inferno? Fala sobre a ressurreição de Cristo, um fato aqui bem interessante. Em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 50, ele diz assim: Jesus, clamando outra vez por grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, e alto abaixo, tremeu a terra, feriu-se a rocha. É interessante aí. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos santos como ressuscitados. Imagina essa cena aí. Imagina. E quando houve um terremoto, os corpos saíram dos túmulos, em direção à cidade. Muitos santos apareceram, né? Até os próprios soldados, né? Quando vê a criação gemendo, né? Protestando ou sabe, manifestando durante aquela cena, o soldado faz verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Quando Jesus apareceu, na verdade, imagina aqueles que morreram. Pois é, pois é. Certo, irmãos? Não tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? No próximo domingo a gente vai ver a importância da ressurreição de Cristo, as implicações. A gente vai ver que Cristo, a ressurreição justificou Jesus. Não no sentido de que ele era pecador, que ele não era, né? Mas justificou no sentido de ratificou aquilo que ele afirmava ser e fazer. O que ele era e as suas obras. Quando ele ressuscita, a justificação justifica Cristo em tudo aquilo que ele afirmava ser, todos os seus ensinamentos e todas as suas obras feitas pelas suas mãos. Nós iremos ver mais alguns outros pontos também. Ok?